Beleza? Bom, seguinte, essa série para vestibular, então a gente vai ser um pouquinho rápido nas aulas. Não vou explicar tantos conceitos. Vai ser meio prática, digamos assim. Porque a gente vai falar o que é legal e depois exercício direto. Então, serão aulas um pouco resumidas, digamos assim. Beleza. Então, vamos... O que a gente vai ver nessa primeira aula? A gente está trabalhando com ciência precisa de medidas. Né? Essas medidas, para terem significados, precisam ter unidades. Você simplesmente chegar e falar, 10. 10 o quê? O que você acha que eu tô falando? 10. 10 real? Então seria dinheiro. Unidade de dinheiro. E unidade de dinheiro, não adianta falar, é dinheiro. Tá, mas pode ser 10 reais ou pode ser 10 dólares. Então tem uma diferença aí. Qual unidade que você está medindo aquela coisa? 10 quilogramas ou 10 gramas? 10 toneladas? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Para auxiliar nas unidades é muito comum a gente usar prefixos. A gente vai ver depois o Sistema Internacional de Unidades. E a gente vai ver que tem uma unidade que usa prefixo, as outras não. No Sistema Internacional, mas é comum usar unidades com prefixo. Por exemplo, centímetro. A gente vai ver que centésimo de metro, isso é um prefixo. Enfim, daqui a pouquinho. Quem define isso? Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Né? A gente também vai ver nessa primeira aula vetores. O que é, dar uma noção de vetores e como que a gente vai trabalhar com eles. Tá? Então a gente vai precisar lembrar um pouquinho de trigonometria aqui, para fazer a decomposição de vetores. Sendo cosseno, tangente, coisa simples de trigonometria, mas que por falta de prática a gente acaba confundindo um pouco. De novo, não é nada absurdo, é só uma questão de prática. Tá? Bom, dito isso, vamos partir para a aula. Então, unidades de medidas. De medida, perdão. Se eu vou medir o tempo, por exemplo, eu posso medir ele em hora, e é só H, não é HR. HR é um caminhãozinho aí. Né? Hora é H, acabou. Não vou nem falar ponto, que é pro cara não confundir e achar que é H ponto. É H. Minuto. Pode ser medido em segundo, pode ser medido em milésimos de segundo, milissegundo, enfim. Né? Essas são as medidas de tempo, algumas. A gente vai medir comprimento, metro, milímetro, milésimo de metro, centésimo de metro, que eu falei agora há pouco. Enfim, milhas. Perceba que eu não coloco ponto depois na abreviação. Não existe esse ponto, a não ser que seja uma frase no final, né? Blá, 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 10 segundos. Ponto. Porque é ponto final. Tá? Massa. Nosso sistema, basicamente, que a gente vai trabalhar é baseado em massa, tempo e comprimento, nessas três grandezas. E todas as unidades serão em relação a isso. Tá? Por exemplo, Newton, a gente vai ver depois, que é uma relação de quilograma a metro segundo. Né? Enfim. Massa pode ser medida em quilograma, como eu falei, e o K é minúsculo. Há uma lenda urbana de que K come quilo, porque é 10 elevado a 3, é 1000 e tal, então seria o K maiúsculo. Não. K maiúsculo significa Kelvin, que é uma unidade de temperatura, e não é grau Kelvin. Muitos professores antigos que estudaram, enfim, eu não sei porquê, apesar de, às vezes, dos anos 80, o cara ainda fala grau Kelvin. Isso já mudou lá em 1968, 69, enfim. Não sei, vamos arredondar. Desde os anos 70,
não se fala mais grau Kelvin, mas tem muita gente que ainda fala. Tá? Então, cuidado com isso. Cortaram as bolas do Kelvin. Agora é só Kelvin. Então, quilograma pode ser medido em grama. Enfim, infinidade aí também. Essas unidades de medida a gente vai seguir o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que é esse carinha aqui, para quem não sabe. O Bureau Internacional de Pesos e Medidas é uma organização internacional. Tá aí o site deles, bipm.org, e eles dão todas as definições. Por exemplo, o que é mol, o que é massa, o que é comprimento, o que é um segundo, enfim, essas escalas, unidades fundamentais, eles dão todas as definições aqui. Tá? Você pode vir aqui e ficar brincando com ele depois. bipm.org. Certo? Vamos continuar a aula. A gente vai usar alguns prefixos. Eu não lembro todos de cor, nem quero lembrar. Então eu vou pegar uma tabelinha aqui para me ajudar. Por exemplo, o prefixo ato. 10 a menos 18. Isso significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 0,001. É um número muito pequeno, é horrível de escrever. Então a gente vai usar a notação de 10, potência de 10. Perceba que eu escrevi três algarismos, espaço. 3 algarismos, espaço. Essa é a forma correta de escrever. A partir da vírgula, tanto para a direita, para a esquerda, 3 algarismos, espaço. Por exemplo, 2.352.715, vírgula 2375. Ponto. É assim que escreve. Mas aquele 5 ficou meio solto. Sim, o 2 ficou solto do outro lado. Percebe? É um costume. Né? A gente também fica acostumado de um jeito, mas está errado. Esse é o jeito certo de escrever. Por quê? Vamos pegar esse ato aqui. Conta quantos zeros tem. Horrível, né? De outro jeito é muito mais fácil. Ele te dá legibilidade. Então, por isso que se escreve daquele jeito. Voltando à nossa tabelinha de prefixos. Existe o fento, que é 10 a menos 15. Pico, 10 a menos 12. Não são usuais. Provavelmente você não deve ter ouvido ou ouviu falar em algum momento, enfim, mas não são usuais. Aí começa a aparecer algo um pouco mais usual. Nano, que é 10 a menos 9. Afinal de contas, nano agora aparece em tudo que é canto, né? Nanotecnologia. Quer dizer que você está trabalhando com coisas na escala nanométrica. Essa é a ideia. Micro, 10 a menos 6. Micro-ondas, inclusive, é porque são ondas de comprimento de 10 a menos 6, da ordem de 10 a menos 6 metros. Mili, esse usa bastante, né? Mililitro, milímetro, milésimo de metro. Centi,
escrever aqui do lado mesmo. Apesar de não ser comum aqui no Brasil, a gente usa mais mililitro. Na Europa se usa bastante centilitro, inclusive nas garrafas de refrigerante, bebidas, enfim. Às vezes aparece lá CL. Tá? Décimo, né? Então 1 dividido por 10, 0,1. Aí veio 10 elevado a zero, que é o próprio número na unidade. E aí a gente parte para o outro lado agora, para as potências positivas. Então, deca, 10 elevado a 1. Ah, mas precisa escrever elevado a 1. Não, aqui a gente está escrevendo. Falando sobre isso, dando ênfase só. Hecto, 10 elevado a 2. Agora um bastante usual. Quilo, que se escreve com QU, apesar da abreviação ser K. Mega, esse é maiúsculo. Veja, só agora que saiu um prefixo maiúsculo. Tá? Só agora. Deca, hecto, quilo, tudo minúsculo. Giga, 10 a nona. Tera, 10 a 12. Peta, 10 a 15. Hexa, 10 a 18. Hexa. Aqui estão alguns. Tem mais? Tem um monte. Mas quais são os mais usuais que a gente vai acabar usando bastante fato aqui? Quilo e mega desse lado. Cent, mili, micro e nano desse lado. Tá certo? Esses são os bem usuais. Assim. Os outros já começam a cair, porque depende do que você está falando, né? O cara lá trabalha com física nuclear, então ele usa bastante fento e átomo. Tá, legal. Mas a gente está pensando em vestibular. O cara é engenheiro agrônomo, usa bastante hecto. Bacana, mas a gente está pensando em vestibular. Sei lá, engenheiro agrônomo usa, mas é só uma ideia. Tá? Então, às vezes você está no meio que usa bastante algum desses prefixos, ou algum outro. A gente está pensando no vestibular. São esses. Essa aula está ficando um pouquinho extensa. Mas só para dar essa ideia inicial aqui das unidades, do que a gente vai usar e tal. Tá? As próximas serão mais tranquilas nesse sentido. Então a gente vai usar bastante notação científica. Até por isso a gente precisa das potências de 10, né? Notação científica. A gente vai escrever um número de uma certa forma assim. X vezes 10 elevado a e. X é um número entre 0 e 9,9. Perceba, entre 0 e 9,9. Deixa eu colocar 0, alguma coisa, né? Então, o melhor jeito de escrever aqui, deixa eu tirar esse igual, que daí fica mais fácil. Mas melhor, pronto. Vai ter que ser alguma coisa até 10. Só que não pode ser 10. Então pode ser 1? Pode. Pode ser 10? Não. Né?
x é maior ou igual, vou escrever aqui melhor, 1 é menor ou igual a x, x é menor que 10. Então aqui não temos. Tá. 1 menor ou igual a x, x menor que 10. Então veja que esse x, esse número, não pode ser 0,3, não pode ser 10, 100, alguma coisa. A casa decimal vai estar definida na potência, porque é o expoente. E esse expoente é um número natural. Aliás, natural não, inteiro. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, por aí vai. Por exemplo, 1,6 vezes 10 a menos 19. Ou seja, esse número está em notação científica. Qual que é o número original? A notação original. Não é normal, mas sem notação científica. Seria 0,003691215 18 19. Seria isso. Certo? 1,7 vezes 10 a 20. Então, 20 vai sobrar 18, vai sobrar 2. Então dá 17, sobra 2 aqui. Divide por 3. Então, o número divisível por 3 seria 18, sobra 2. Né? É o que vai sobrar aqui do lado. Igual no outro, 19. 18, então vai sobrar 1. É o 6. Assim que faz a conta. Aqui para a direita é mais tranquilo, porque você vai terminar o número. Para a esquerda que é o problema, que às vezes você está escrevendo e sobra lá da direita, tem que apagar. Porque é sempre a vírgula, meu ponto de referência. Então 17, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Pronto, tá aqui. 20 casas. Ok? 18, 19. Opa, perdão. Tem que andar 20 casas, né? O 1 já tá do lado esquerdo. Então, na verdade, tá aqui. Certo? Agora sim. 18, 19, 18, 19, 20 casas. Então, só lembrando notação científica. Agora, vetores. Para a gente terminar aqui essa aula longa que ficou. Tem um objeto. Está saindo da posição 1. Vou usar a letra S para posição. S de space, espaço em inglês. Aí eu saio daqui e ando até aqui. Não importa qual trajeto. Não importa qual é o trajeto. Importa que eu saí da posição 1 e cheguei na posição 2. Qual é o trajeto? Não sei, não me interessa. Essa linha que se formou, a gente vai chamar de vetor. Depois você vai entender esses símbolos, tá? Deixa eu até colocar um outra... colocar aqui Y, por exemplo. Então essa linha aí, essa flecha que está indicando de onde saiu e onde chegou, é o vetor do deslocamento desse objeto. Esse sinalzinho aqui significa vetor.
Então, isso daqui significa, eu leio como vetor y. Dois vetores que têm a mesma inclinação, mesmo sentido, apontam para o mesmo lugar, são dois vetores iguais. E veja que eu falei aponta sentido, né? Mesmo sentido. Direção é a inclinação desse vetor. Sentido é para onde aponta. Quando alguém fala direção centro-bairro é direção centro-bairro. Não importa para qual sentido. É direção centro-bairro. É que no dia a dia a gente acaba usando essa palavra e fala direção centro-bairro e direção bairro-centro, como se fossem coisas diferentes. A palavra direção é só inclinação, então a direção é a mesma. A questão é que o sentido é outro. Então, sentido bairro-centro, sentido centro-bairro. Tá? Então, aquela placa ônibus em todas as direções, pode ser que o ônibus do Charles Xavier abra, né, porque assistiu o desenho, abre lá o chão e sai o avião assim de baixo, o jato. Todas as direções, ele vai para cima e vai para frente. Né, ele vai na vertical e na horizontal. É que ele lá anda em todas as direções. Enfim, a direção é diferente de sentido. Tem que ficar muito claro isso. Tá? E o tamanho desse vetor? Qualquer tamanho? Não. O tamanho representa o módulo desse vetor. Módulo é a intensidade. Ou tamanho. Então a gente vai ter uma escala de medida, igual você tem uma régua lá, tudo dividido, bonitinho, tem uma escala de medida. Se andou 1 metro, aí na minha escala vai ser 1 centímetro. Então beleza. Se 1 metro, na minha escala lá do desenho é 1 centímetro, então se andar 20 metros, eu vou ter que desenhar 20 centímetros. Tão simples quanto parece. Ok? Ah, e se ele andar 0,3 metro? Então vai andar, vou colocar no meu desenho, 0,3 centímetro, que é igual a 3 milímetros. Ok? Então eu tenho o vetor aqui, vou chamar esse vetor de A. Vou fazer o mesmo vetor agora. Só que eu vou mudar o sentido dele. Ou seja, a única coisa que mudou foi o sentido. Ele tem a mesma direção, tem o mesmo tamanho, então ele tem a mesma direção e o mesmo módulo, mas sentido contrário. Eu posso representar ele por um outro nome, por exemplo, B. Eu posso falar que ele é menos A. O igual significa que um é o outro. Então, B é menos A. O vetor B é igual ao vetor menos A. Beleza? Isso são vetores. Como é que a gente vai, por exemplo, fazer uma soma de vetores? Por que eu faria uma soma de vetores? Porque eu quero ver o seguinte. O cara sai da posição 1, chega na posição 2, vai para a posição 3. Então ele teve deslocamento 1, deslocamento 2, e aqui está o deslocamento total. Qual o tamanho desse deslocamento total? Bom, agora vai uma outra notação para prestarmos atenção. O módulo do vetor deslocamento eu posso escrever dessas duas maneiras.
é mais usual a primeira, simplesmente D1. Mas posso colocar módulo, vetor, deslocamento. Né? Módulo, vetor, D1. Está escrito essa frase ali. Então eu posso... Vamos supor que D1 seja 3 metros. Então eu posso escrever simplesmente D1 igual a 3 metros. Já sei que é o módulo do deslocamento 1. O módulo do deslocamento 2, 4 metros. Então, eu tenho esses dois vetores. Eu sei que esse cara é horizontal, o D1. Sei que o D2 é vertical. Então quer dizer que está formado um triângulo retângulo aí. Vou pegar aqui, aqui e aqui. A gente vai ver um triângulo retângulo. Então o desenho formado é esse. Aqui é 4. Aqui é 3. E aqui é o D total que a gente quer calcular. Triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Lembrando o teorema de Pitágoras. Opa, escrever direito. Hipotenusa ao quadrado igual o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. O que é cateto 1 ou 2? Tanto faz, você escolhe ali, você define. Então, dt ao quadrado igual d1 que é 3 mais o d2 que é 4. 9 mais 16, para quem lembra já sabe que isso vai dar 5. Vai esquecer do quadrado. Tira a raiz quadrada dos dois lados. Por que a gente não põe mais ou menos aqui? Lá em equações de segundo grau a gente faz e aí sempre põe mais ou menos. Aqui não põe mais ou menos, aqui a gente vai direto para o positivo. Porque a gente está medindo o tamanho. E o tamanho só pode ser positivo. É igual quando a gente calcula o tempo. Lá na equação do segundo grau, tal, da equação do espaço, aí aparece lá t igual a raiz quadrada de tanto. A gente nem se preocupa em falar em negativo, porque tempo não pode ser negativo. Resolve a equação de segundo grau, mas não nos interessa, não tem significado físico, por isso que a gente joga fora esse valor. Aqui é a mesma coisa, mais ou menos raiz de 25. Mas o negativo, menos 5, né, não tem significado para nós aqui. A gente está medindo um tamanho que só pode ser positivo. Então a gente já joga fora e fica só com positivo. 5 metros. Beleza? Tranquilo. Só que daí eu tenho um objeto sendo puxado por várias forças. F1, F2, F3, F4, F5 e F6. Vamos supor ali o ângulo F1 e do F1 e F6 em relação à horizontal. Só que o F6 é horizontal para a esquerda, F1 para a direita, né? De 30 graus. Só para o nosso caso aqui. F3 e F4 são verticais, F2 e F5 são horizontais. E agora? Na vertical é fácil. Para achar uma força resultante, o que eu quero fazer aqui, né? Somar todas as forças. Como é que a gente vai somar essa força resultante aqui? Bom, a força resultante é simplesmente a soma dos vetores. Quando eles estão todos na mesma direção, fica fácil. É o que o senso comum diz. Faz um menos o outro e deu. Então, por exemplo, eu pego o F4 para cima, F3 para baixo, faço um menos o outro e acho se está o resultante. F2 menos F5 e acho ali. Só que ainda tem F1 e F6.
Desse jeito aí eu já teria achado a horizontal e a vertical, depois Pitágoras, acho a resultante. Mas eu ainda tenho F1 e F6. A gente vai lembrar de trigonometria. Você tem a circunferência trigonométrica, que ela tem raio igual a 1. Esse eixo aqui, que a gente costuma chamar de x, os gregos chamaram de cosseno. E os caras lá chamaram o vertical de seno. Então aqui é 1, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é menos 1. É o nome que os caras deram para o eixo vertical e horizontal. Quando eu pego aqui 30 graus, esse raio aqui vale 1. Eu pego e projeto a sombra dele em cada eixo. Projeta a sombra. Se eu vou projetar a sombra, então quer dizer que aqui é 90 graus, né? Ah, mas se eu projetar a sombra meio de lado? Não, a gente está projetando a sombra retinho. Tá? Como se tivesse uma lâmpada perfeitinha aqui, jogando raios de luz horizontal bonitinho. Nada de jogar luz torto. Tá? Inclinado. Peguei essa sombra aí. Qual é o tamanho da sombra? Bom, se aqui tem 30 graus, o tamanho da sombra vertical é meio, e da horizontal é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 1 sobre 2, que raiz de 1 é 1. Tá? Então quer dizer que para cada 1 no raio, eu tenho raiz de 3 sobre 2. Se meu raio duplica, então duplica também essas sombras. Essas sombras também ficam maiores. Se meu raio fosse... Então aqui, ó. Seno, cosseno. Se meu raio fosse 2, então seria 2 vezes meio, 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Multipliquei um lado por 2 para manter tudo certinho, para manter o mesmo triângulo, né, com os mesmos ângulos e tal. Eu tenho que multiplicar todo mundo por 2. São triângulos proporcionais. Se eu só multiplico 1, aí o triângulo que está assim, porque é o azul, o raio, seno vertical, cosseno horizontal, forma um triângulo retângulo, né? Esse lado é igual a esse, os lados opostos são iguais, porque tem um retângulo ali. Tá bem? Se eu simplesmente aumento aqui, quebrou o triângulo. Então eu tenho que dobrar aqui e dobrar aqui também. Ok? Então, tudo isso daqui é 2. Vou desenhar aqui embaixo para ficar melhor, porque senão tá virando uma maçaroca aqui, né? Aqui. Esse triângulo pequeno, 1, meio, raiz de 3 sobre 2. Multipliquei por 2. Então, 2, 1, 2 vezes meio, 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3. Tá bem? A gente vai ficar desenhando o triângulozinho, vendo qual que é. Tem um jeito mais prático de fazer isso. Perceba que o cosseno... Perdão. A sombra é igual ao raio, chama assim, né, de sombra. Aí você vê se está olhando a sombra horizontal ou vertical. É igual a sombra vezes o seno ou cosseno. Se você está olhando a sombra horizontal, você vai olhar para o cosseno. Sombra vertical, seno.
Não decora a horizontal e vertical, tá? A gente está olhando porque o desenho está assim. Mas lembrar que seno é cateto oposto e cosseno é cateto adjacente. Daqui a pouco. Beleza? Então olha só. Vou chamar aqui de sombra 1. Sombra 1x. Sombra 1x. Sombra 1y. Então a sombra 1x igual ao raio 2 vezes o cosseno daquele ângulo. Né? Quando eu tenho raio 1, eu olho lá o ângulo, aí eu tenho o cosseno daquele ângulo. Cosseno raiz de 3 sobre 2. O cosseno e o seno são tirados em relação ao raio 1, que é o mais simples. Então tá aqui, de 3. Unidades de comprimento. Tá? A gente não está colocando as unidades ali, mas lembra que tem unidades desse negócio. S1y, duas vezes, o raio é 2, duas vezes o seno de 30, que é meio. Sombra igual raio vezes seno cosseno. Essa é a ideia que a gente usa. Então aqui, o que vai acontecer? Ixi. Não copiou. Deixa eu copiar de novo. Copiar. Agora foi. Eu vou pegar o F1 e o F6 e decompor em componentes horizontal e vertical. Que a gente acabou de fazer aqui em cima. O deslocamento total é 5. Então quer dizer que ele tem uma componente horizontal 3 e uma vertical 4. A gente pegou as componentes e colocou para o total. Agora a gente está pegando o total e vai abrir para os componentes, porque a gente vai jogar tudo para x e y, somar todos os x, somar todos os y e voltar para o total. Tá? Trabalho. Não é difícil, mas é trabalhoso. E tem que prestar atenção. Então, F1x, ou seja, a sombra de F1 no eixo horizontal, no eixo x. Primeiro deixa eu colocar o desenho separado para ficar mais claro. F1, F1x, F1y, e aqui é 30 graus. Opa. Travou um pouquinho. A lousa voltou. Voltou? Pronto, voltou. O F1x é cateto adjacente. Cateto adjacente é o cosseno. Cateto oposto, cateto é o lado, tá, do triângulo. A hipotenusa é um lado especial, que é o cateto oposto a 90 graus, então ele tem um nome especial, hipotenusa. Aí cateto adjacente oposto, que é cateto adjacente ao ângulo oposto ao ângulo. Perceba desse triângulo aqui, ó, que acontece o seguinte. Aqui está o raio, aqui está o ângulo, o cosseno é adjacente ao ângulo e o seno é oposto ao ângulo. Se eu simplesmente virar um negócio, o seno vai estar agora deitado na horizontal e o cosseno na vertical. Por isso que eu falei, cuidado com essa de deitado ou de pé, com sono sem sono, que algumas pessoas decoram. É cateto adjacente, cateto oposto.
adjacente, que é o meu vizinho, tá? É o cara que está do lado, e o oposto que está na minha frente. Então, nós temos aqui f1x igual a f1 cosseno de θ, que nesse caso é 30 graus. f1y, f1 seno de 30 graus. Vou pegar esse triângulo aqui do f6. Vou pegar ele aqui e fazer assim. Vou virar ele. É o mesmo triângulo, só estou pegando ele de um jeito, ele está com o f6 assim, e vou virar ele. Então o f6 vai ficar para cá, mas é o mesmo triângulo. Só estou virando o desenho. Por que isso? Precisa? Não. Só por comodidade. Enfim, vou fazer do outro. Tá? Não precisa. Então vou... É que o pessoal geralmente está acostumado daquele jeito. Tá? Só por isso que eu ia fazer. Mas para ninguém ficar agoniado achando que precisa, não precisa. Então, f6y, f6x, f6. Porque minha horizontal estou chamando de x, minha vertical estou chamando de y. Então mantém esse padrão em todo o desenho, todo o exercício. f6x, f6 cosseno de 30, porque o 30 o f6x é adjacente, é vizinho do ângulo. De novo, o f6 ali, né, a hipotenusa, tem um nome especial, ela é adjacente ao ângulo também, mas ela tem um nome especial. f6y, f6 seno de 30. Beleza. Agora tem as componentes x e y. Então quer dizer que o meu desenho pode ser feito da seguinte forma agora. Tenho f4. Vou só desenhar assim separado, tá? f1y, f6y para cima. Para baixo só o f3. Para a direita tem o f2 e o f1x. Para a esquerda o f5 e f6x. Então qual que vai ser a força resultante? Bom, primeiro força resultante no eixo x. F2 mais F1x. Se eu estou trabalhando só com módulo, não estou usando o sinal, então eu já vou colocar aqui menos F5 menos F6x, mas cuidado com isso, tá? Durante os exercícios eu vou chamar atenção para isso também. Força resultante y, F4 mais F1y mais F6y, menos F3. Tudo que está para cima, menos que está para baixo, tudo que está para a direita, menos que está para a esquerda. Achei força resultante de cada eixo. Então, vamos supor que fica para cima e para a direita a resultante. Então está aqui a força resultante x, força resultante y. Faz o paralelograma assim, né? Daí você acha onde a força resultante vai chegar. Se fizer com a régua bonitinha. Estou fazendo na mão aqui, meio desleixado, mas você faria com a régua bonitinho e aí o desenho fica perfeito. Triângulo retângulo. Então, força resultante ao quadrado igual força resultante y ao quadrado mais força resultante x ao quadrado. Faço a conta aqui, Pitágoras, e acho a força resultante. É assim que a gente vai trabalhar com vetores. Tá bem? Mas tem a lei do cosseno, tem a lei do... Tem. Mas desse jeito dá um pouco de trabalho, mas serve sempre e não confunde tanto. Às vezes você vai querer usar a lei do cosseno e não... Tem 3 ângulos, 3 vetores diferentes para somar 4, 5 lá, e o cara quer usar uma lei do cosseno só. Às vezes fica até mais trabalhoso, enfim. Assim é mais simples, tá bem? Apesar de trabalhoso, é mais simples. Então, beleza. Essa aula, de novo, foi bem comprida. As próximas serão curtas,
mas nesse primeiro momento precisava mostrar algumas coisas, alguns conceitos para a gente poder começar o curso. Beleza? Qualquer dúvida vai deixando aí, pode enviar. E é isso. Valeu, abraço, até depois.